Nunca acreditei em histórias de fantasmas. Para mim, eram apenas histórias criadas para assustar crianças ou, no máximo, manter curiosos afastados de lugares perigosos. Mas minha perspectiva mudou drasticamente na noite em que encontrei a chave. Uma chave antiga, de aparência comum, mas que carregava um segredo terrível, capaz de despertar os mortos. Tudo começou em um fim de semana comum. Eu, Felipe, estava visitando minha avó em sua velha casa de campo, um lugar onde passei muitos verões da minha infância. A casa ficava em uma vila isolada, cercada por florestas densas e afastada das cidades. Era um lugar tranquilo, perfeito para relaxar e esquecer a agitação da vida na cidade grande. Minha avó sempre foi uma mulher reservada, mas cheia de histórias. Lembro-me de quando criança, ouvi-la falar sobre os segredos da casa e da pequena capela abandonada na floresta próxima. Ela nunca entrava em detalhes, apenas dizia que a capela era um lugar perigoso, onde ninguém deveria ir, especialmente à noite. Quando perguntei mais sobre a capela durante aquela visita, sua expressão ficou séria. Ela me olhou com olhos cansados, mas ainda cheios de uma sabedoria que só a idade pode trazer. Felipe, há coisas que não devem ser mexidas, segredos que não devem ser descobertos. A capela, ela é um desses lugares. Deixe o passado em paz. Eu ri, pensando que eram apenas crendices de uma velha senhora, mas algo na sua voz me deu arrepios. Decidi mudar de assunto e deixar minha curiosidade de lado. Pelo menos por enquanto. No dia seguinte, enquanto explorava o sótão com pó da casa, encontrei uma pequena caixa de madeira, escondida em um canto escuro. A caixa estava trancada, mas parecia que a fechadura estava quebrada. Com um pouco de esforço, consegui abri-la. Dentro havia uma chave antiga, de ferro, com um desenho intrincado no cabo. Parecia uma peça de museu. Curioso, peguei a chave e a examinei mais de perto. O metal estava frio ao toque e uma sensação estranha percorreu minha espinha. A chave parecia viva, como se tivesse uma energia própria. Tentei afastar o pensamento irracional, mas a curiosidade foi mais forte. Levei a chave para minha avó, esperando que ela soubesse algo sobre o objeto. Quando a viu, seu rosto empalideceu. Ela imediatamente fez o sinal da cruz e pediu que eu devolvesse a chave à caixa e a trancasse novamente. Essa chave pertence à capela, ela disse com voz trêmula. Ela nunca deveria ter sido retirada de lá. Nada de bom pode vir disso. Mas a advertência só fez aumentar meu interesse. Como poderia uma simples chave ser tão perigosa? Decidi que precisava ver por mim mesmo. Aquela noite, esperei que minha avó fosse dormir e, em silêncio, deixei a casa com a chave no bolso. A floresta ao redor da casa da minha avó sempre foi um lugar que me fascinou. Densa, escura e cheia de mistérios, era o cenário perfeito para as aventuras da minha infância. Mas naquela noite, as árvores pareciam mais sinistras, os sons da floresta mais ameaçadores. A lua cheia iluminava meu caminho, projetando sombras estranhas no chão. Depois de uma caminhada de cerca de meia hora, avistei a capela. Estava em ruínas, coberta por eras e parcialmente oculta pelas árvores. O ar ao redor parecia mais frio, e uma sensação de desconforto começou a se formar no meu estômago. Mas continuei, determinado a descobrir o que estava por trás daquelas histórias. A porta da capela estava entreaberta, rangendo suavemente ao vento. Entrei com cuidado, a lanterna do meu celular lançando feixes de luz em todas as direções. O interior era ainda mais deteriorado do que o exterior, com bancos quebrados e poeira cobrindo tudo. Mas no fundo da capela, algo chamou minha atenção. Havia um altar com uma pequena caixa de pedra sobre ele. A caixa tinha uma fechadura e o desenho no metal combinava perfeitamente com a chave que eu havia encontrado. O coração disparou no meu peito. Será que era verdade? Será que a chave realmente pertencia à capela? Sem hesitar, peguei a chave do bolso e a inseri na fechadura. Ela se encaixou perfeitamente. Com um clique suave, a fechadura se abriu e a tampa da caixa de pedra se ergueu com um rangido baixo. Dentro da caixa havia algo inesperado. Um pergaminho velho, enrolado e preso com um selo de cera. Parei por um segundo, mas a curiosidade era mais forte. Rompi o selo e desenrolei o pergaminho. As palavras escritas eram em uma língua que eu não reconhecia, mas à medida que lia, algo estranho começou a acontecer. O ar ao meu redor ficou denso, pesado, como se o próprio ambiente estivesse carregado de uma energia sombria. Senti um arrepio subir pela espinha, e meu pressentimento me dizia para parar, para sair dali o mais rápido possível. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, ouvi um som.
Era um murmúrio baixo, quase imperceptível, vindo de todos os cantos da capela. Parecia que as paredes estavam sussurrando, ou que o próprio chão estava vivo. Olhei ao redor, mas não vi ninguém. A sensação de ser observado ficou mais forte, e o medo começou a tomar conta de mim. De repente, o murmúrio aumentou, transformando-se em um grito agudo que ecoou pela capela. Soltei o pergaminho e recuei, tentando sair dali, mas parecia que algo me segurava. Uma força invisível me prendia no lugar, e meu coração batia tão rápido que pensei que iria explodir. E então eu os vi. As sombras ao meu redor começaram a se mover. Não eram sombras comuns, projetadas pela luz da lanterna. Elas tinham forma, substância. Eram figuras humanas, mas distorcidas, como se fossem reflexos em um espelho quebrado. Eles emergiam das paredes, do chão, dos bancos quebrados, arrastando-se em minha direção com movimentos erráticos e assustadores. Meu corpo estava congelado pelo medo. Não conseguia me mover, falar ou sequer respirar direito. As figuras se aproximavam, seus rostos sem expressão, mas com olhos que pareciam brilhar com uma luz própria. Eles sussurravam palavras que eu não entendia, mas que soavam como maldições antigas, carregadas de ódio e desespero. De alguma forma eu sabia que eram os mortos. Espíritos presos, talvez há séculos, em um estado de tormento eterno. E agora, graças a mim, eles estavam livres. Finalmente, consegui me mover. Em um acesso de pânico, corri para a porta da capela, mas parecia que o ambiente ao meu redor estava deformado, como se a realidade estivesse se dobrando sobre si mesma. A porta, que antes estava a poucos metros de distância, agora parecia estar a quilômetros de mim. As figuras continuavam a se aproximar, suas mãos estendidas, tentando me alcançar. O barulheiro em minha mente se intensificou, uma cacofonia de vozes que ameaçava me levar à loucura. Eu sabia que se eles me tocassem, seria o fim, mas não conseguia encontrar uma saída. Foi quando algo inesperado aconteceu. No desespero, lembrei-me do pergaminho que havia caído no chão. De alguma forma, ele parecia ser a chave para reverter o que eu havia feito. Voltei para o altar, os espíritos praticamente em cima de mim, e peguei o pergaminho. Com mãos trêmulas, tentei decifrar as palavras, mas era inútil. Eu não entendia a língua, mas havia algo familiar nas palavras, como se já as tivesse ouvido antes. Então, em um impulso, comecei a recitar as palavras, imitando o som que fazia sentido em minha mente. Assim que as palavras saíram dos meus lábios, um vento forte percorreu a capela, balançando as paredes e apagando a lanterna do meu celular. As figuras pararam por um momento, hesitantes, como se estivessem sendo repelidas. Continuei a recitar as palavras, mesmo sem saber o que estava dizendo, colocando toda a minha força de vontade nelas. O grito que antes ecoava pela capela foi substituído por um silêncio absoluto. As figuras começaram a recuar, dissolvendo-se na escuridão, retornando às sombras de onde vieram. Um por um, eles desapareceram, até que finalmente a capela estava vazia novamente. Eu estava sozinho. Quando o último espírito desapareceu, senti um alívio imediato, mas também um cansaço esmagador. Caí de joelhos, o pergaminho ainda em minhas mãos, minha mente tentando processar o que havia acabado de acontecer. A capela parecia mais fria agora, mais escura, como se a própria essência do lugar tivesse mudado. Com grande esforço, levantei-me e caminhei até a porta. Desta vez ela estava no lugar certo, e consegui sair da capela. O ar fresco da noite me envolveu, e senti uma onda de alívio ao perceber que estava fora daquele lugar maldito. No entanto, o peso do que havia acontecido ainda pairava sobre mim. Voltei para a casa da minha avó em um estado de entorpecido, tentando entender o que havia libertado naquela capela. Sabia que não podia contar a ela o que tinha feito. Ela já estava velha e frágil, e eu não queria perturbá-la com algo que parecia estar além da compreensão humana. Mas algo mudou em mim naquela noite. Embora os espíritos tenham sido banidos de volta às sombras, sabia que o que eu fiz não poderia ser desfeito. A chave, o pergaminho, a própria capela, todos eles estavam conectados a algo antigo, algo que não deveria ter sido perturbado. Passei os dias seguintes em um estado de constante vigilância, esperando que algo acontecesse, que os mortos retornassem para cobrar o que lhes era devido. Mas, para minha surpresa, a vida continuou. O tempo passou e as memórias daquela noite começaram a se desfazer, como um sonho ruim que se dissipa ao amanhecer. Mas nunca me livrei da chave. Não importa o que fizesse, onde a escondesse, ela sempre reaparecia. No fundo do meu bolso, na gaveta do meu criado mudo, até mesmo sob o travesseiro.
Era como se estivesse ligada a mim, como se eu fosse seu guardião agora. Com o tempo aprendi a viver com isso, mas nunca voltei àquela capela. Sabia que os segredos que ela guardava não deveriam ser revelados, que havia coisas no mundo que eram melhor deixadas no esquecimento. Mas às vezes, quando a noite é mais escura e o vento sussurra pelas árvores, lembro-me dos sussurros na capela. Lembro-me dos mortos que quase despertei por completo e me pergunto quanto tempo até que eles voltem. Porque no fundo, sei que a chave não vai me deixar em paz. Ela está apenas esperando. E quando o tempo certo chegar, sei que ela vai me chamar de volta, para terminar o que comecei.